15, do verso 11 em diante. Quem já encontrou, diga amém. Quem está encontrando no telão, diga amém. Diz assim, a parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui, morrendo de fome. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui diante, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ministrado, Senhor. Senhor, de sermos filhos de Deus. Senhor, e nós colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa mente. Pai, que em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo que possa, Senhor, fazer com que a nossa mente, nosso entendimento esteja, Senhor, Senhor, em outro lugar. Em nome de Jesus, que a nossa atenção esteja somente em Ti. Nós não aceitamos, Senhor, que a nossa mente seja roubada por preocupações, por angústias, por qualquer coisa que seja. Senhor, no momento de ouvirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, filho pródigo. E eu queria ler aqui o que seria o pródigo, significado: que dissipa seus bens, que gasta mais que o necessário, gastador, esbanjador, o indivíduo que gasta desmedidamente, dissipando seus bens e sua fortuna. Bom, nós vemos aqui um texto muito conhecido a respeito de um filho que pede sua parte da herança antes de o pai vir a falecer. Então ele fala assim: olha, eu quero a minha parte, eu quero determinar como vai ser a minha vida, eu quero escolher os meus caminhos, eu não quero depender daquilo que o meu pai tem para me entregar. No mês passado nós falamos muito sobre a paternidade de Deus, sobre como Deus é pai, como Deus se comporta como um pai. E nesse texto a gente vê um pouco mais da imagem de Deus como pai, mas o que chama atenção é o comportamento do filho. O que o filho está acenando aqui dentro da casa do pai. Eu acredito que muito possivelmente ele estava querendo gastar, porque já que o filho pródigo significa um esbanjador, ou alguém que gasta sem medida, eu imagino que ele estava querendo gastar muito e o pai estaria colocando certos freios nele, dizendo: não, peraí, não é assim, calma, não é do seu tempo, não é da sua forma, vai devagar, espera mais um pouco. Olha, eu não vejo como sendo necessário se fazer dessa forma. Eu imagino que dentro da casa ali e dentro das atividades que eles tinham em conjunto, o pai estava dando algumas orientações e ele tinha uma outra visão. E aqui é interessante ver que ele pede a sua parte e não tem nenhum tipo de briga, não tem nenhum tipo de sentimento que o pai ficou ali mal com aquilo, não relata isso no texto. Ele simplesmente está
dizendo a respeito do que está acontecendo aqui. Para que Jesus entrasse nessa explicação, trazendo um pouco de contexto, ele estava explicando para os fariseus por que ele andava com pessoas que socialmente não seriam as mais adequadas, por que Jesus estava no meio das prostitutas, por que Jesus estava no meio dos perdidos, por que Jesus estava no meio daqueles que não tinham valor social nenhum. E quando Jesus começa a contar as parábolas, ele vem numa sequência, e uma das sequências aqui é a parábola do filho pródigo, que fica mais claro ainda. E quando Jesus está contando esse texto, ele traz essa história para exemplificar o amor de um Deus Pai pelos seus filhos perdidos. Quando, um pouco antes, ele conta aquela das 99, quando nós sabemos muito bem que ele deixa as 99 para encontrar a ovelha perdida. E eu estava refletindo sobre isso. É como se Jesus deixasse essa igreja, onde tem diversas pessoas salvas, e ele fosse de encontro com uma pessoa perdida. Você já começou ou já parou para pensar que ele faria isso? Você já parou para analisar que Jesus faria isso? Ele talvez nos deixaria aqui por um instante e, por atravessar uma ovelha perdida, ele iria atrás dela. A indignação dos fariseus era porque Jesus não estava gastando tempo com os religiosos, com pessoas que conheciam aquilo que Deus tinha. Ele estava gastando todo o tempo que ele tinha com aqueles que estavam perdidos. Claro que eu estou dando um exemplo, o Senhor tem prazer de ter comunhão conosco, mas é como se fosse semelhante a isso, como se fosse semelhante a Jesus dizer: espera só um pouquinho que vocês já são salvos, espera só um minutinho que eu preciso deixar vocês aqui em rebanho, vocês andam juntos, mas tem um que está andando sozinho. Isso mostra que Deus não tem nenhum prazer que seus filhos estejam andando sozinhos, mas como um bom pai que ensina, você quer a sua parte? Então tome a sua parte, pode ir. Deus, como um Deus criador, como um Deus pai, Ele deixa o ser humano totalmente livre, o que pode ser ruim, como pode ser muito bom, né? Pode ser ruim porque o ser humano gera caminhos que destrói não só a si mesmo, mas destrói aos outros. O ser humano constrói caminhos que geram e caminham para a destruição. Como o ser humano na liberdade pode correr para Deus, mas isso é uma tendência muito menor. Naturalmente vamos correr para os prazeres, naturalmente se Deus tirasse ali as suas mãos e a sua responsabilidade, dizesse: vai então. Eu já passei por algumas experiências de ter alguns discípulos que falaram coisas semelhantes a esse filho. Já encontrei pessoas que falaram para mim assim: olha, eu fico muito melhor se eu não for para a igreja. Eu fico muito melhor se eu não conviver nesse ambiente. Eu fico muito melhor se eu não estiver lá. Eu falei: tá bom. Você quer a sua parte? Do que depende de mim? Então tá bom, pode ir. Porque existe uma diferença entre a ovelha perdida e a ovelha que escolhe rejeitar o aprisco. Ela escolhe dizer assim: olha, eu não quero habitar mais nesse meio, eu não quero estar mais junto com o meu pai, eu não quero mais isso, porque eu quero escolher como eu vou conduzir a minha vida. O filho, ele está querendo antecipar um passo, uma ansiedade precoce de querer viver algo antes da hora, querer viver sonhos antes da hora, querer viver
situações antes do tempo determinado pode nos levar a parecer ou seguir os passos de um filho pródigo, porque queremos antecipar a herança, antecipar coisas que não são do tempo que é devido. Então, se eu não encontrei relacionamentos, então eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso me relacionar com alguém, eu preciso ir até alguém, eu preciso achar um relacionamento. Se eu não encontrei a bênção financeira na casa do meu pai, então eu preciso dar um jeito, eu preciso trabalhar muito mais, eu preciso me desgastar dobrado, porque eu não tenho o suficiente a qual eu gostaria. Se eu não encontrei as amizades a qual eu achava que iam existir dentro da casa do Pai, então eu preciso encontrar elas, eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir pertencente a algo. Então eu escolho pedir a minha parte. E é muito difícil quando você tem que falar isso para uma pessoa, né? Fala assim, poxa, então tá bom. Então pode ir, você é livre. A igreja está sempre de portas abertas para você. A casa do Pai está sempre aberta para quando você decidir voltar. Mas é muito ruim ver que você está indo com várias sementes. E é engraçado porque logo após alguns poucos meses eu encontrei pessoas assim, e elas falam assim, mas nossa, minha vida está muito boa. Eu falei, sério? Que bom, não quero que sua vida seja ruim. Só que a herança não acabou. Eu ainda estou gastando coisas que eu plantei, coisas que o meu trabalho junto com o Pai me proporcionaram, coisas que o Pai dividiu comigo, porque aqui o filho pródigo, ele gastou tudo. Depois que ele gastou tudo que ele tinha, depois que ele passou fome a um nível de doer a barriga e desejar a comida dos porcos, aí que ele lembrou da casa do Pai. Então muitas vezes você pode olhar para alguém que está do seu lado, ou que já esteve do seu lado, e dizer assim, poxa, eu fico tão triste porque essa pessoa não está mais aqui comigo, eu fico tão triste porque essa pessoa escolheu não ficar na casa do Pai, eu estou tão triste porque eu gostava tanto dessa pessoa e ela simplesmente rejeitou tudo que é do Pai e saiu repentinamente. Infelizmente, algumas pessoas precisam chegar no pior lugar para entender onde é o melhor lugar. Não sei se você conseguiu pegar, mas existem pessoas que precisam chegar no fundo do poço para entender que não é o seu lugar. A lama, os porcos, o pecado exagerado, a carne sendo satisfeita com noites de prazer. Jovem, não precisa você chegar nesse lugar de fundo, de perder tudo, para entender que o melhor lugar é a casa do Pai. Mas aqui para essa história, Jesus estava dizendo sobre esses, Jesus estava sinalizando que ele desejava e queria esses. Isso mostra um amor tão grande de Deus, isso mostra um amor tão profundo que Deus tem, porque ainda que a nossa ignorância seja tão grande de rejeitar e reprovar a Deus, dizendo, o Senhor não vale para mim porque abusaram de mim, o Senhor não vale para mim porque, olha, eu só vivi desgraças, olha, o Senhor não vale para mim porque o Senhor é o culpado de tudo que eu vivi. Ainda que nós coloquemos com toda a ignorância da nossa vida Deus como culpado, quando Ele coloca o ser humano com total livre-arbítrio para escolher o melhor lugar, o ser humano escolhe o pior lugar, e com isso é só fruto de morte que o pecado traz.
Mas ainda assim a culpa volta para Deus, e ainda assim o maior interesse do Pai é encontrar esses filhos mais do que tudo. Só que existe a diferença entre aqueles que estão com Cristo e desejam sair daqueles que nunca encontraram a Cristo. Existe uma diferença aqui. Eu já conversei com muitos jovens, eu já discipulei muita gente, e eu sempre falo isso. Você que conhece, o mundo não tem sabor. Para quem não conhece, aquela é a vida. A pessoa está anos vivendo aquela vida, então para ela aquilo é saboroso. Mas para você que conhece o lugar da casa de Deus, você pode até ser enganado pelo diabo. Você pode até viver essa vida achando que dá lucro. Você pode até gastar tudo que você tem, mas chega um dia a qual você olha para a lavagem dos porcos e fala assim: não é possível, até um servo do meu pai come pão. Até a pessoa que não entende que é filho, até a pessoa que fica junto com o pai, mas não entende que é filho na casa do pai, come melhor do que eu. O Senhor quer despertar em você, jovem, um coração que entende, a qual você não precisa chegar nesse lugar para conhecer os benefícios de estar com o Pai, para conhecer as qualidades do seu Pai, para entender que existe uma satisfação, que não é naquilo que Ele pode te proporcionar, mas em quem Ele é. Não é sobre você arrumar uma namorada ou um namorado aqui. Não é sobre você arrumar um bom emprego ou não arrumar um bom emprego aqui. Não é sobre você ter boas amizades ou não. Claro que tudo isso é muito bom, né? Nós vivemos bem em todas as áreas da nossa vida. Mas você entende que Deus quer estar no lugar central do seu coração, aonde Ele é o primeiro amor, aonde Ele é o pilar de maior importância, aonde você vai olhar e falar assim: tá, me relaciono até, mas deixa eu ver se o meu pai aprova. Deixa eu ver se meu pai está de acordo. Até compraria isso, mas deixa eu ver se o meu pai concorda. Deus quer te levar para um nível de relacionamento um pouco mais íntimo, porque você pode ficar convivendo como um servo, quando Deus quer que você entenda que você é filho. E existem pessoas que saem por esse mesmo motivo, escolhem simplesmente dizer: olha, Senhor, não deu certo, já que eu passei tantos anos na igreja, tantos anos na sua casa, tantos anos convivendo nesse ambiente, eu vou escolher a forma que eu vivo, e aí eu falo que eu oro e falo com o Senhor direto. Isso não existe. Não tem como viver dessa forma. Porque o local que Deus escolheu para nos reunir como família se chama igreja. O local que Deus escolheu para reunir na casa os seus filhos se chama igreja. Com todas as diferenças, com todas as dificuldades, com todas as deformidades individuais de cada filho, Deus escolheu esse lugar para que você tenha como família, como casa. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é meu irmão ou minha irmã em Cristo Jesus. Dá um abracinho aí de Deus assim, ó. Tamo junto. Fala assim: eu te amo, eu te tolero também. Nós precisamos nos respeitar, mas nós precisamos nos amar. Porque esse é o lugar a qual nós somos uma família. O que Jesus diz? Teve um dia que Jesus estava ministrando em um lugar, numa casa,
E aí chega o pai, a mãe de Jesus, o pai não, só a mãe de Jesus e os irmãos. Fala, mestre, sua mãe e seu pai estão aí. Ele fala, meu pai e minha mãe são vocês, meus irmãos são vocês. O que ele estava dizendo é, eu estou ensinando constantemente o que é família para vocês. Agora nós vivemos um distanciamento muitas vezes. Não, sabe o que é? Tem que manter certa distância das pessoas. Eu tenho que manter certo, até aqui é o seu limite. Até aqui eu me abro. Se você não se abrir, você não é família, porque irmão vê o defeito do outro, abre aspas, o guarda-roupa do outro, vê a bagunça que o outro faz, sabe os defeitos do outro, porque irmão, não é assim? Assim é a convivência de uma família de Cristo, só que a diferença é que nós temos o fruto do Espírito e olhamos como aquele que sabe que o outro está num processo, assim como eu estou num processo. Então, eu suporto, eu seguro, eu sustento, não é suporto de insuportável, né? Às vezes a gente leva o suporte como algo já insuportável. Eu tenho que suportar, né? Quando o suporte é aquilo que segura, só está segurando. Olha, eu estou segurando aqui comigo as suas fraquezas. Olha, eu estou segurando aqui comigo as suas dificuldades. Olha, aquilo que você não consegue, eu quero estar aqui para ser o suporte na sua vida. Totalmente diferente, não é? É isso que Deus quer, que os filhos entendam. Que há um lugar de casa a qual você precisa entender que o Pai decide realmente muitas coisas. Às vezes não chegou o tempo e Deus está falando para você, espera mais um pouco. E a gente está afobado com a nossa ansiedade. Não compra agora. Deus pode te dar todos os conselhos que você queira para a sua vida. Deus pode, através do Espírito Santo, através de conselhos pastorais, de discipulado, o Senhor usa a sabedoria humana também. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir ninguém. Nós queremos ser os donos do nosso próprio nariz. E eu posso estar dentro de casa com o coração pródigo. Eu posso estar dentro de casa com o coração longe. Com o coração desejando estar fora. Com o coração ansiando em viver fora do Pai. Porque o Pai me coloca regras, o Pai me coloca limites, o Pai me dá direção e eu quero ter a direção na minha mão. Nós precisamos entender que o filho pródigo se torna fora o que ele já estava dentro de casa. Ninguém se torna um filho pródigo quando é um cristão já. Quando está no mundo, ele saiu da casa com o coração já de pródigo. Ele já saiu de casa porque o coração não estava alinhado. Senão ele não sairia, não é mesmo? Ele não precisaria estar longe. Mas hoje o Senhor chama o meu e o seu coração para perto. Hoje o Senhor está capturando novamente seu coração e dizendo: não precisa sonhar com o mundo, não precisa sonhar em gastança, não precisa sonhar em viver uma vida mundana, suja, porque o final é lama. O final são porcos, o final é rejeição, é ninguém olhando para você. O final é você sozinho, e o Pai não quer isso para a sua vida. Então entenda, jovem, hoje a palavra que o Senhor está trazendo para a sua vida é: não compensa. Não compensa. Não vale a pena. Não vale a pena. Sai muito caro. Bom, pode ser que seu coração já esteja longe. Pode ser que você está me ouvindo e diga assim no seu coração, na sua mente: Vitor, mas eu já estou tão longe no meu coração. Até para eu estar aqui hoje é tão difícil. Já é até por insistência para eu estar aqui.
já é até por uma obrigação quase que eu estou aqui. Você precisa entender que o Pai, Ele tem alegria quando o seu coração se arrepende. O Pai tem alegria quando o nosso coração se volta para Ele. E aqui eu quero continuar a leitura. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então, voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Coloquem um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Será que você pode dar um aplauso e dizer: Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos encontra hoje. Aleluia. Essa é a expectativa. Eu consigo imaginar o pai numa sacada, num beiral, e olhando num lugar que dá para ele ver a distância, e esperando ver o pontinho preto vindo, só sombrinha aparecendo. Peraí, está aparecendo meu filho, é ele mesmo? Será que é ele mesmo que está vindo ali? Quando o filho está pensando que o pai vai o rejeitar, quando o filho está pensando que Deus, como seu pai, vai te abandonar, porque muitas vezes essa é a referência que nós temos, de abandono, de rejeição. Mesmo com todo o nosso erro, mesmo com todo o nosso pecado, Deus está de braços abertos, esperando a sua hora de voltar ao coração dEle, a voltar para o centro da vontade dEle. Existe uma expectativa no céu para isso. Mais do que quando nós estamos reunidos como igreja, maravilhados e felizes, a expectativa do céu está olhando lá para fora e esperando aquele filho atravessar e entrar aqui, para ouvir o Pai e o Filho e o Espírito Santo poderem ministrar ao coração, para que haja arrependimento e mudança de caminho. Pode ser que você se arrependeu na sua casa, pode ser que você se arrependeu na onde você estava, pode ser que você se arrependeu no meio daquele rolê, pode ser que você se arrependeu no meio da conversa errada, pode ser que você se arrependeu naquele lugar, mas quando você entrou aqui, o Espírito Santo já estava te esperando de braços abertos, dizendo: esse é o meu filho que estava morto e perdido, mas eu o encontrei, eu o achei de volta. É isso que o Senhor está ministrando ao meu e o seu coração hoje. As coisas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. À medida que o seu coração se volta para o Pai, Ele se volta para você. O Senhor não quer ficar relembrando seus pecados do passado. O Senhor não quer ficar relembrando aos seus pensamentos antigos. O Senhor não quer ficar trazendo e jogando na sua cara. Ele simplesmente quer que você se arrependa de coração e volte para Ele, porque o que Ele vai te fazer é simplesmente te chamar de filho, e não de servo, nem de escravo, e nem de deserdado, e nem de qualquer um. A Bárbara até na ministração, ela comentou que um filho, quando ele era deserdado, não tinha volta. Dentro daquela cultura, né?
Imagina o próprio filho que se deserda, que pede a sua conta, que pede a sua herança, pede a sua parte, fala: estou me desligando a partir de hoje, eu quero viver da minha forma. Ele fez isso por conta, a expectativa era que ele não fosse mais ninguém. Talvez é isso que paira no seu coração e na sua mente: olha, eu não sou mais ninguém. Quantas vezes eu fui à igreja e eu continuo pecando? Quantas vezes eu fui à casa de Deus e eu continuo amando isso? Eu me desgasto e me gasto no pecado e eu não consigo voltar a um lugar da casa aonde eu tenho perfeição e plenitude. O que o Senhor está te dizendo: eu só quero que você venha, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você entrega a sua fraqueza ao Senhor, Ele te entrega a graça. Quando você entrega a sua falha, a sua dificuldade, Ele te entrega o poder de Deus, que se aperfeiçoa em cima disso, te trazendo santidade, te trazendo plenitude. Deus quer pairar sobre você com graça, mas para isso precisamos entregar a fraqueza. Precisamos compreender que o filho não come mal assim, né? O filho de Deus não tem essa falta de paz no coração. O filho de Deus não tem esse vazio interior. O filho de Deus, nem mesmo o servo tem. Nem mesmo o servo vive isso. Espera aí. Eu preciso voltar. Talvez o seu coração, como eu disse, em atitudes você nunca saiu, mas talvez o seu coração está longe. E o Senhor está dizendo assim: não precisa. Só volte o seu coração para mim. Só volte o seu amor a mim. Só volte o primeiro lugar do seu coração, das suas decisões, dos seus gastos da alma. Todo gasto financeiro é um débito emocional. Ele tinha uma necessidade interior de se sentir provavelmente amado. Ele não estava entendendo que ele era filho. O que o pai está querendo dizer contudo, você é filho independente da sua condição. Maria Flor e Levi não deixa de ser meu filho, independente da condição que ele esteja. Um filho não deixa de ser filho. O filho é sempre filho. Então entenda, você é filho de Deus, amado por Deus, desejado por Deus. Então o Pai, Ele deseja que você só entenda o seu lugar de origem, o seu lugar de pertencimento, o seu lugar de estar, o lugar aonde Ele te chama e te convida para permanecer, que é com Ele em relacionamento, é dentro de casa, é com os irmãos, vivendo em uma família. Meu amado, eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Pode ser que alguém aqui nunca, como uma ovelha que estava perdida, nunca conheceu o Pai. Eu nunca aceitei a Ele, eu nunca fui dele, eu sempre estive vivendo a minha vida por mim mesmo. E hoje você, ouvindo tudo isso, decide dizer assim: eu quero esse Pai. Eu quero estar nessa casa. Eu não quero fazer como um filho pródigo, eu quero fazer ao contrário dele. Eu quero ser filho desse Pai que está me convidando e dizendo assim: venha ser meu filho, porque você já foi comprado por esse preço. Eu queria saber se existe alguém que deseja hoje dizer assim: eu quero ser filho, reconhecido como filho de Deus, que é aqueles que aceitam a Jesus. Existem 2 jovens aqui, 3 jovens aqui. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor pela vida desses jovens. Vem aqui que eu quero orar por vocês. Vem aqui, venham os jovens para abraçar eles aqui, em nome de Jesus. Pode ficar aqui bem embaixo mesmo.
Aleluias, glória a Deus. Me ajudem aqui. Agora, peraí, antes de eu orar aqui por eles, nós orarmos por eles, pode ser que exista algum filho aqui que de fato conheça Jesus, mas um dia escolheu sair da vontade de Deus, dos planos de Deus, como nós oramos aqui e hoje deseja voltar. Existe alguém aqui que deseja dessa forma, que deseja voltar ao Senhor? Glória a Deus. Um jovem aqui, glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desse jovem. Obrigado, Jesus. Bom, vamos orar aqui por vocês. Eu peço para que vocês, toda a igreja pode orar em conjunto conosco, amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelo tempo que eu não te conhecia e eu pratiquei as obras da carne. Eu aceito, Senhor, esse amor de Deus para comigo, e eu te peço, escreve meu nome no livro da vida. E eu te peço, Senhor, para que eu não me afaste de ti até que o Senhor venha, em nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses filhos do Senhor. Pai, eu quero declarar que eles são filhos amados do Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que eles venham ser cheios do Teu Espírito Santo. Jovens que não se afastam da Tua presença. Jovens, Senhor, que amam a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que eles venham ser preenchidos no vazio. Espírito Santo de Deus, eu declaro, Senhor, que eles venham encontrar o amor a qual eles não acharam nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor, a trazer, Senhor, a eles, Senhor, o banquete, o anel de expor nos dedos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, filhos amados voltando à casa do Pai. Em nome de Jesus, eu declaro eles, Senhor, vivendo uma vida de relacionamento contigo, uma vida de amor à Tua presença. Pai, em nome de Jesus, sela, Senhor, o coração, a alma, os sentimentos, Pai, para que eles possam viver contigo até que o Senhor venha. Pai, que a eternidade venha ser a esperança do coração dos seus filhos. Nós declaramos, Senhor, a Tua paz, o Teu amor sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor, dê um abraço do Pai. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Senhor, tenho você. Você que pode vir dar